E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar agora sobre cinemática vetorial. A gente já estudou cinemática, já viu que a cinemática é o estudo dos movimentos. Agora a gente vai falar de cinemática vetorial. A gente falava antes de cinemática escalar e agora vamos falar de cinemática vetorial. Qual é a diferença entre falar de grandezas escalares e falar de grandezas vetoriais? As grandezas escalares são aquelas onde só o módulo dessa grandeza já a define completamente. Só o valor dela já dá uma definição completa dela. Claro, valor às vezes acompanhado da unidade. Na grandeza vetorial, não. Na grandeza vetorial, a gente precisa de três elementos para que ela fique completamente definida. Uma grandeza vetorial, ela é definida por módulo, que é o valor, direção, que é a reta onde ela se encontra, e sentido, que é para que lado aponta. Então, por exemplo, se eu falo de força, força é uma grandeza vetorial, porque ela admite módulo, valor da força, a direção, se ela é horizontal, se ela é vertical, se ela é inclinada, e o sentido, sendo ela horizontal, se ela é para a direita ou para a esquerda, sendo ela vertical, se ela é para cima ou para baixo. Então isso é uma grandeza vetorial. Já o tempo é uma grandeza escalar, porque quando a gente fala de tempo, não faz sentido perguntar qual é a direção, qual é o sentido. É tempo horizontal ou tempo vertical? É para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido. Então, tempo é uma grandeza essencialmente escalar. No entanto, quando a gente trabalha com cinemática escalar, a gente trata grandezas que são essencialmente vetoriais como escalares. Por exemplo, velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, ela admite direção e sentido, mas quando a gente fala de cinemática escalar, a gente não fica preocupado se o corpo fez curva, se ele não fez curva, se a velocidade é vertical, se é horizontal, a gente não se importa com isso. E na cinemática vetorial, a gente vai se importar. Então a grande diferença é essa, a gente vai trabalhar agora olhando para essas grandezas como grandezas vetoriais, atentando não só para intensidade, para o módulo dessas grandezas, mas também para a direção e para o sentido. Lógico, só para aquelas grandezas que são vetoriais. Para tempo, por exemplo, eu não vou falar em direção e sentido. Tudo bem? Isso é a cinemática vetorial. Bom, dentro da cinemática vetorial é importante para a gente começar que vocês dominem bem um conteúdo matemático que é operações com vetores. A gente não vai precisar saber todas as operações com vetores. Tem algumas que para a gente agora não vão ser importantes, mas tem algumas que são importantes e eu vou chamar atenção para isso. Então nessa aula eu vou falar somente de operações com vetores, é um conteúdo matemático, mas a gente precisa dominar para estudar bem a cinemática vetorial. Então eu vou me dedicar nessa aula a falar sobre as operações com vetores que serão importantes para a gente trabalhar aqui na física. Tudo bem? Então vamos começar aqui falando da soma vetorial. Para a gente fazer uma soma vetorial, a gente vai poder usar dois métodos. Por enquanto eu estou falando só em fazer a soma graficamente. E agora não é mais gráfico cartesiano, não. Fazer graficamente é só desenhar, só representar esse vetor soma. Então, quando eu tenho grandeza vetorial, essa grandeza vetorial ela pode ser representada por um vetor. E o que é um vetor? Ele é um segmento de reta orientado. Ele é um pedaço de uma reta orientado, ou seja, tem uma setinha que orienta ele para um lado ou para o outro. E é essa orientação que vai designar o sentido dele. Então todo vetor, toda setinha, ela dá conta de representar os três elementos que caracterizam uma grandeza vetorial. Quando eu desenho um vetor qualquer, vou desenhar um aqui para vocês, só para a gente ver o que é exatamente um vetor. Quando eu faço assim, por exemplo, isso é um vetor. Eu estou conseguindo, com esse desenho, representar os três elementos que caracterizam uma grandeza vetorial. O módulo, a intensidade é o tamanho do vetor. Quanto maior eu faço ele, maior a intensidade. A direção é dada pela reta suporte dele. Essa direção aqui, a reta onde ele está, onde ele se encontra, né, o suporte dele. E o sentido é dado pela seta. Ele poderia apontar para um lado ou apontar para o outro, dependendo do sentido. Então isso é um vetor. Toda grandeza vetorial ela pode ser representada por um vetor. E como é que a gente faz então a soma vetorial? Graficamente, nós temos duas maneiras de fazer essa soma vetorial: a regra do paralelogramo e a regra do polígono. Eu vou mostrar para vocês a regra do paralelogramo. Como é que a gente faz a regra do paralelogramo? É o seguinte: para a gente somar dois vetores usando a regra do paralelogramo, a gente vai pegar esses dois vetores e desenhar os dois com a mesma origem.
Por exemplo, vamos dizer que eu queira somar esse vetor que está aqui, ó, azulzinho, com esse outro vetor que eu vou fazer aqui, vermelho. Eu quero somar esses dois vetores. Para fazer a soma desses dois vetores, o vetor soma, nessa regra do paralelogramo, eu vou desenhar esses dois vetores com a mesma origem. Então, eu vou pegar esses dois vetores, vou representá-los aqui embaixo com a mesma origem. Estou procurando manter as características dele, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E vou pegar esse outro vetor aqui, ó, e vou fazer ele aqui também com a mesma origem, dessa maneira. Então, vou chamar esse vetor aqui de vetor V, eu boto o tracinho em cima para indicar que é o vetor V, é uma grandeza vetorial, e vou chamar o vetor azulzinho de vetor U. Pronto, vetor V e vetor U. Tá, e como é que eu faço o vetor S, que é a soma do vetor U mais o vetor V? Eu estou procurando, então, ó, um vetor S, que vai ser a soma do vetor U mais o vetor V. Como é que faz para encontrar esse vetor S, a soma, pela regra do paralelogramo? Eu vou construir um paralelogramo. Eu vou pegar esse vetor V e vou projetar ele aqui na ponta do vetor U, dessa maneira. Esse é o vetor V, mantendo as características dele. E vou pegar esse vetor U e vou projetar aqui na ponta do vetor V, ó, mantendo as características dele. Fechei uma figura que se chama paralelogramo. Esse quadrilátero aqui, ó, que tem os lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. E aí a soma desses dois vetores é a diagonal desse paralelogramo, que parte da mesma origem de onde partiram os dois vetores. Então esse vetor aqui, ó, é o vetor S, é o vetor soma. Pronto, somamos os dois vetores usando a regra do paralelogramo. Tem outra maneira de fazer isso, e eu vou usar como exemplo esses mesmos vetores para vocês verem que esse outro método gera o mesmo resultado. Como é que eu poderia então somar esses dois vetores pela regra do polígono? Na regra do paralelogramo, eu desenhei os dois começando na mesma origem. Agora eu não vou botar os dois começando na mesma origem, eu vou emendar um no outro. Como assim você vai emendar um no outro? É o seguinte, ó, eu vou desenhar um dos vetores, a ordem não importa nada, tá? Você pode começar pelo que você quiser. Eu comecei aqui pelo vetor U e eu vou emendar nele o vetor V. Como assim você vai emendar? Assim, ó, o vetor U começou aqui e terminou aqui. Onde ele termina, eu começo o próximo. Então eu começo o V aqui, mantendo as características dele, ó. Então ele é horizontal para a direita. Eu vou botar ele assim, ó. Pronto, esse é o vetor V. Olha a diferença, pessoal. Aqui eu botei os dois começando no mesmo lugar. O U começa aqui, vem para cá. O V começa aqui e vem para cá. Aqui eu emendei um no outro. Eu desenhei o U e onde o U terminou, eu comecei o V. Tá, e como é que faz a soma nesse caso? A soma nesse caso, pela regra do polígono, é só fechar a linha poligonal. É só ligar o início do primeiro até o fim do segundo. Ah, e se fossem três? Ligava o início do primeiro ao fim do terceiro. E se fossem quatro? Ligava o início do primeiro ao fim do quarto. É só fechar a linha poligonal. Então, ó, esse vetor aqui é o vetor S, é o vetor soma. Percebe que o resultado é igualzinho, é a mesma coisa. São dois métodos que levam ao mesmo resultado. Essa regra do polígono, ela tem uma certa vantagem sobre a regra do paralelogramo. Qual é a vantagem da regra do polígono sobre a regra do paralelogramo? A vantagem é que pela regra do polígono eu consigo somar quantos vetores eu quiser de uma vez só, enquanto na regra do paralelogramo eu só consigo somar de dois em dois. Eu não consigo fazer paralelogramo com 3 vetores, tem que ser só com 2, mas regra do polígono eu posso fazer com quantos eu quiser. Então, por exemplo, se eu vou pegar esse cantinho aqui, ó, do monitor para a gente fazer um outro exemplo aqui de regra do polígono. Ó. Vamos dizer que eu tenha esse vetorzinho azul aqui, eu tenha também esse vetorzinho vermelho que eu vou botar aqui, ó, esse. Eu vou botar aqui um outro vetor, pode ser esse amarelo aqui, ó, ele vai ser um vetor... Pode ser assim, esse vetor amarelo. E vamos, por fim, botar aqui um vetor verde, que vai ser um outro vetor. Como é que a gente bota ele? Vamos botar ele... pode ser assim. Pronto.
E eu quero somar esses 4 vetores. Como é que eu vou somar esses 4 vetores? Pela regra do polígono, vou emendar um no outro. Ah, em que ordem? Qualquer ordem, a ordem que você escolher. Então você escolhe uma ordem aleatória aí, o que você achar bom e vamos fazer. Então vamos lá, você quer começar por qual? Ah, vamos começar, sei lá, pelo vermelho. Tá bom, vamos começar pelo vermelho. Então a gente começa pelo vermelho aqui, ó. Desenha o vetor vermelho do jeito que ele é. Ah, agora qual que você quer? Ah, agora eu quero o azul. Então tá bom, então vamos no azul. A ordem eu estou botando aleatória, tá, pessoal? Pode ser o que você quiser. Importante é, o vermelho começou aqui, terminou aqui. Então aqui começa o azul. Então onde termina um, começa o outro. Pronto. E agora, qual que você quer? Ah, agora eu quero o amarelo. Então beleza, vamos botar o amarelo. Tá aqui, ó. Onde termina o azul, a gente faz o amarelo. E finalmente o verde. Onde terminou o amarelo, a gente coloca o verde, sempre respeitando as características de cada um. Pronto, botei todos os vetores. Como é que faz a soma deles? Ligando o início do primeiro ao fim do último. Ligo o início do primeiro ao fim do último, ó, pronto. Esse é o vetor soma, acabou. Somei os vetores todos pela regra do polígono. Você vai falar, ah, se eu tivesse escolhido outra ordem, pode ser que um vetor cruze em cima do outro, tem problema? Problema nenhum. Você bota na ordem que você quiser, liga o início do primeiro ao fim do último e pronto. O resultado independe da ordem em que você usou os vetores. Tudo bem? É assim que a gente faz a soma graficamente. Legal, mas e se eu quiser calcular? Se eu quiser saber qual é o módulo, qual o tamanho desse vetor soma, como é que eu vou fazer? Bom, para fazer o módulo, o tamanho desse vetor soma, aí a gente vai ter alguns casos que eu vou precisar mostrar para vocês. Vamos pegar aqui um primeiro caso, onde nós tenhamos um vetor assim, ó, U, apontando para a direita, e um outro vetor V também apontando para a direita, dessa maneira, tá? Vamos dizer que esse vetor U, ele tem uma medida, ele tem um tamanho A. E esse vetor V, o vermelhinho, ele tem uma medida, ele tem um tamanho B. Então esse A e esse B estão representando o tamanho de cada um desses dois vetores. Se eu quiser fazer a soma desses dois vetores, eu vou poder fazer a soma deles da seguinte maneira, ó. Não vai dar para fazer paralelogramo, né? Porque eles são paralelos, então não vou conseguir construir aquele paralelogramo. Então eu vou fazer regra do polígono, vou fazer o seguinte, ó, desenho um dos vetores, que é o azulzinho, e vou emendar nele o outro. Onde ele termina, eu começo o outro, ó, emendei um no outro. E a soma dos dois vetores, como a gente já sabe, é um vetor que começa onde começou o primeiro e termina onde terminou o segundo. Pronto, esse é o vetor soma. Então, nesse caso, quando os dois vetores apontam para o mesmo lado, são paralelos, têm a mesma direção e o mesmo sentido, na verdade o tamanho do vetor soma vai ser a soma dos tamanhos de cada um. Então eu poderia escrever assim, ó, o módulo do vetor soma vai ser igual à soma de A mais B. Vai ser o tamanho de A mais o tamanho do B. Pronto, está resolvido. Nós poderíamos ter um outro caso aqui, onde nós tivéssemos dois vetores que fossem paralelos, mas que tivessem sentidos contrários. Eles têm a mesma direção, mas eles têm sentidos contrários. Assim, ó, cada um aponta para um lado. Eles têm a mesma direção, mas os sentidos são contrários. Como é que faz a soma? Igualzinho eu fiz anterior. Não tem diferença. Regra do polígono. Desenha um deles. Depois, nesse, você emenda o outro. Ó. Onde ele termina, o outro começa. Ó. Dessa maneira. Então, o vetor soma, ele vai ser um vetor que começa onde começou o primeiro e termina onde terminou o segundo. Vai ser esse pedacinho aqui. Esse é o vetor soma. E você consegue, olhando para o desenho, saber que o tamanho dele é o tamanho de um menos o tamanho do outro. Então, o módulo do vetor soma, ele sempre, nesse caso, vai ser igual a A menos B. O tamanho de um menos o tamanho do outro. Olha, não há que se falar em módulo positivo e negativo, né? Eu estou falando de módulo, é só o valor absoluto, é o tamanho. Para onde ele aponta, quem dá conta de dizer isso é a seta. Então a seta já está dizendo que esse cara aponta para a direita, que esse cara aponta para a direita. Eu não preciso usar sinal para isso. Essa conta aqui sempre vai dar positiva, sempre vai ser em valores absolutos. Eu não preciso me preocupar com o sinal. Tudo bem? Beleza. Mais um caso.
Vamos imaginar agora que nós tivéssemos dois vetores que fossem perpendiculares. Assim, ó, eu tenho um vetor assim, e ele mede A, e eu tenho um outro vetor assim, e ele mede B, e eu quero somar os dois, sendo que esses dois caras fazem entre si um ângulo de 90 graus. Como eu já desenhei os dois com a mesma origem, então vou usar logo a regra do paralelogramo. Poderia usar polígono, mas eu vou usar paralelogramo, porque eles já estão desenhados com a mesma origem. Então projeta um aqui em cima, projeta o outro aqui do lado, e a diagonal desse cara é que é o vetor soma. Então esse seria o vetor soma. E para a gente descobrir o vetor soma aqui vai ser mole, porque se você olhar para cá, você vai perceber que nós temos um triângulo retângulo, que esse S é apesar de estar todo torto, né, ele é reto, ele é a hipotenusa do triângulo. Aqui mede A e aqui mede B, são os dois catetos. Então, no caso, se eu quero a hipotenusa, é só usar o teorema de Pitágoras. Quer dizer que o módulo do vetor S ao quadrado seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, assim a gente descobre qual é o módulo do vetor soma nesse caso. E mais um caso para a gente fechar aqui o cálculo do módulo poderia ser a seguinte situação. Imagine que nós tivéssemos um vetor assim, que é o vetor A, o vetor U, que tem módulo A, que mede A, e nós temos aqui um vetor V, que tem módulo B, que mede B. E eles fazem um ângulo entre eles que não é um ângulo de 90 graus. É um ângulo θ qualquer aqui, ó. Não é um ângulo de 90 graus. Como é que eu faço? Já que eu desenhei os dois com a mesma origem, regra do paralelogramo, para ficar mais fácil aqui para desenhar, faz a diagonal, essa diagonal é o vetor soma. E para calcular esse vetor soma, eu teria que aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó. E nesse caso, esse vetor soma ficaria assim, ó. Ele ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. A boa notícia é que muito dificilmente numa prova do Enem ou numa prova da UERJ você vai precisar usar uma fórmula dessa. Muito dificilmente. Então, assim, tem que decorar? É a lei dos cossenos, tem que aplicar um sinal mais aqui, porque quando eu faço lei dos cossenos nesse triângulo, eu deveria usar esse ângulo e não esse. E como esse ângulo é suplemento desse, eu tenho que trocar o sinalzinho aqui da lei dos cossenos, para quem conhece a lei dos cossenos. É uma fórmula, mas eu acho assim, é até um pouco desnecessário decorar, porque muito dificilmente a gente vai precisar usar isso numa prova do Enem ou numa prova da UERJ, beleza? Bom, tem alguns casos especiais que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha, se eu tiver, por exemplo, um vetor assim, ó, que mede A, e um outro vetor perpendicular a ele, que também mede A. Os dois medem a mesma coisa e eles são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus. A gente viu aqui nos casos anteriores que é um caso como esse eu teria que fazer Pitágoras. Mas se os dois vetores têm o mesmo módulo, eu nem vou precisar fazer Pitágoras. Porque quando eu fechar o tal do paralelogramo, esse paralelogramo ele na verdade é um quadrado. E o vetor soma ele é a diagonal desse quadrado. E lá na sua geometria plana você já deve ter aprendido que a diagonal do quadrado vale lado raiz de 2. Então, sabendo que isso é um quadrado e que essa é a diagonal do quadrado, eu posso direto falar, então o módulo desse vetor soma é a raiz de 2. Isso quando os dois vetores que eu estou somando têm o mesmo valor. Dá para fazer Pitágoras? Dá, só não precisa. Dá para fazer isso aqui direto sem fazer conta. Outra situação. Vamos imaginar que nós tenhamos um vetorzinho assim, que mede A, e um outro vetorzinho assim, que também mede A. Mais uma vez eu tenho os dois vetores com o mesmo módulo. E entre eles existe um ângulo aqui, que é um ângulo de 60 graus. Então, se você olhar lá nos casos que eu falei anteriores, ó, seria um caso como esse. Eu tinha que fazer essa fórmula toda aqui. Ó. Mas se você quiser decorar, se você achar que vale a pena decorar, esse é um caso especial. Para fazer o cálculo do módulo, eu teria que realmente fazer aqui a regra do paralelogramo, fazer a diagonal, esse é o vetor soma,
Mas se você quiser decorar, o módulo desse vetor soma, ele vai ser A, peraí que eu esqueci do sinal de igual, então o módulo desse vetor soma vai ser A raiz de 3. Para não ter que fazer essa conta toda que está aqui, se você achar que vale a pena, decora que quando os dois têm o mesmo módulo, o ângulo 60 graus entre eles dá A raiz de 3. Isso aparece em prova? Pouco. Nas provas que vocês vão enfrentar, pouco, muito pouco. Pode acontecer lá na eletrostática, aquela história de campo elétrico, força elétrica, não é comum atualmente aparecer, tá? Mas pode ser que apareça. Ou numa questão de equilíbrio, de estática, não acho muito provável não, mas pode ser que aconteça. Mais um caso especial para vocês aqui, se nós tivéssemos um vetor que fosse assim e tivesse um módulo A, e um outro vetor que fosse assim e que também tivesse módulo A. Então, mais uma vez, módulos iguais. Só que agora o ângulo entre eles vai ser um ângulo de 120 graus. Ó, se você voltar nos casos lá, ó, seria mais um caso desse. Eu teria que fazer novamente essa continha aqui. Se você achar que vale a pena decorar, você decora o seguinte, faz o paralelogramo, a diagonal do paralelogramo está aqui, esse é o vetor soma, e nesse caso, o módulo desse vetor soma, ele é igual ao módulo dos outros vetores. Então, se esse cara mede 10, esse cara mede 10, o ângulo é 120, esse vetor soma também mede 10. Esse cara mede 5, esse cara mede 5, o ângulo é 120, o módulo desse vetor soma também mede 5. Tudo bem? Se você achar que vale a pena decorar, isso aqui pode aparecer lá numa questão de estática, de equilíbrio de ponto material, pode aparecer ou na eletrostática, assim. Mais uma vez, não é muito comum, mas pode aparecer. Agora eu vou falar de um que é importante pra caramba, esse você tem que saber, porque isso aparece bastante nas provas, é fundamental que você saiba. Olha só, imagine que nós tenhamos aqui um vetor que tem uma medida 3x, proporcional a 3, tá? E eu tenho aqui um outro vetor que tem uma medida 4x, proporcional a 4. E esses dois vetores, eles são perpendiculares. Aí eu quero somar os dois, eu já sei que eu posso fazer aqui a regra do paralelogramo, já sei que a soma vai ser essa diagonal, esse é o vetor soma, já sei que para calcular esse cara, voltando aqui, ó, seria um caso como esse, eu teria que fazer Pitágoras. Só que esse é um caso especialíssimo, onde um dos catetos do triângulo retângulo, eu tenho aqui o triângulo retângulo, ó, um dos catetos, que é esse, é proporcional a 3, esse cateto é proporcional a 4 e eu quero a hipotenusa. Esse é o famoso triângulo pitagórico, onde um cateto vale 3, o outro vale 4, a hipotenusa vale 5. Então, nesse caso, o módulo do vetor soma, ele vai valer 5x. Ele vai ser proporcional a 5. Então, quando um cateto é proporcional a 3, o outro é proporcional a 4, a hipotenusa, que é a soma, é proporcional a 5. Tem um outro triângulozinho que não é tão famoso quanto esse, mas vira e mexe, ele vai lá, aparece numa provinha. Eu vou falar para vocês, vai que aparece na sua prova e isso te facilita. Então eu vou te falar, não vou deixar de falar não. Um cateto é proporcional a 5, o outro cateto é proporcional a 12. Então 5x e 12x. E aí eu quero saber a hipotenusa, né? Quero saber a soma, sabendo que eles são perpendiculares, ó. Regra do paralelogramo, a soma vai ser esse cara aqui, e nesse caso, a soma vai ter o módulo proporcional a 13. Esse é o triângulo mais famoso de todos, disparado, 3, 4, 5. Esse aqui, 5, 12, 13, às vezes aparece. Não muito, mas às vezes aparece. Tá, mas não entendi direito essa história de 3x, 4x, 5x, 5x, 12x, 13x. Que x é esse que tá aparecendo aí, Maurício? Me confundiu. Tá, eu vou te dar um exemplo para você entender definitivamente. Imagine o seguinte, numa prova qualquer, alguém te apresenta a seguinte situação. Olha, eu tenho uma força que aponta para cá, e essa força que aponta para cá, ela vale, vamos lá, ela vale 24 newtons, que é unidade de força. E eu tenho uma outra força que aponta para cá, dessa maneira, e ela vale 32 newtons.
Essas duas forças são perpendiculares e o problema pede para você calcular a força resultante. A gente vai falar isso em aulas posteriores, tá? O que é força resultante, mas eu vou te adiantar, força resultante é o somatório das forças. Então eu quero somar essas duas forças para saber a força resultante. Para fazer a soma dessas forças, para saber a força resultante, eu vou usar então aqui a regra do paralelogramo, né? Vou desenhar aqui o paralelogramo e a força resultante, a soma vai ser isso aqui. Essa vai ser a força resultante. Mas eu quero saber quanto mede, qual o módulo desse cara. Ó, se nós voltarmos lá, eu teria que fazer Pitágoras. Só que imagina você numa prova, com pouco tempo, precisando fazer Pitágoras com esse triângulo aqui. Fazer 24 ao quadrado, fazer 32 ao quadrado, somar e tirar a raiz. Vai te dar trabalho. Então sugiro que sempre que você se depara com uma questão parecida com essa numa prova, com um triângulo onde você tem que fazer Pitágoras, mas os lados têm valores grandes que vão te dar trabalho para chegar ao resultado da equação, do teorema de Pitágoras, eu sugiro que você faça o seguinte. Faz o seguinte que vai ser legal para você. Olha para esses dois números e pensa assim, será que eu consigo simplificar? Será que 24 e 32 dá para simplificar? Por exemplo, 24 e 32, ambos são divisíveis por 8. Então, se eu divido 24 por 8, isso aqui dá 3. Se eu divido 32 por 8, isso aqui dá 4. Ah, então esse cateto é proporcional a 3, esse cateto é proporcional a 4. Então, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, a hipotenusa é proporcional a 5. Ela não vale 5, ela é proporcional a 5. Como eu simplifiquei por 8, é só multiplicar tudo por 8. Ó. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Ah, então está resolvido. Então quer dizer que o módulo dessa força resultante vai ser igual a 40 newtons. Pronto, esse é o resultado. Isso é muito importante que você saiba. Se você não tiver entendido direito, assiste de novo esse pedacinho do vídeo para você entender direitinho como é que faz isso, que é fundamental você saber isso aqui. Isso aqui é muito útil para todas as provas que você vai fazer. Beleza? Vamos seguir? Legal, então vamos lá. Já vimos a soma, vamos passar agora para a subtração. Como é que a gente faz a subtração de vetores? Olha, eu tenho aqui dois vetores, mais uma vez. Eu vou trabalhar com esse vetor aqui, ó, que é o vetor u, e vou trabalhar com outro vetor v, que seria esse vetor aqui, v, e eu quero fazer a subtração dos dois. Para fazer a subtração, graficamente, eu vou ter dois caminhos para fazer isso. Quais são os dois caminhos que eu tenho para fazer isso? O primeiro deles é transformar a subtração numa soma. Peraí, calma. Como assim transformar a subtração numa soma? É simples, olha só. O que eu quero aqui é fazer um vetor diferença que vai ser o vetor u menos o vetor v. Se eu quero transformar a subtração numa soma, eu posso pensar o seguinte, eu posso dizer que esse vetor d, ele é o vetor u somado com o vetor menos v. É a mesma coisa. Falar que d é u menos v ou falar que d é igual a u somado com menos v, não faz diferença alguma, é a mesma coisa. Ah, então peraí, eu peguei isso aqui que era uma subtração e transformei numa soma. Só que eu vou somar esse vetor u com o vetor menos v. E o que é o vetor menos v? É o vetor v apontando para o outro lado. Se originalmente o vetor v aponta para a direita, o vetor menos v vai apontar para a esquerda. E para fazer a soma eu posso fazer regra do polígono ou regra do paralelogramo. Então vamos lá, vamos fazer aí, sei lá, pela regra do paralelogramo mesmo. Então eu vou fazer assim, ó, o vetor u está aqui, ó, com as mesmas características originais, e eu vou somar com o vetor menos v, que é esse vetor apontando para o outro lado. Então eu vou pegar aqui, na hora de botar o outro vetor aqui, ó, ele não vai apontar para a direita como esse, ele vai lá para a esquerda. Ó. Esse é o vetor menos v. Então esse é o vetor menos v, e esse outro cara aqui é o vetor u. Agora eu vou fazer soma. Então vou usar a regra do paralelogramo, que você já sabe como é, para fazer a soma desses dois caras. Ó, tá aqui, e a diagonal vai ser a soma. Pronto. Ih, caramba, deu problema aqui, peraí.
Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou muito feio, e vou montar de novo para vocês. Aqui, ó. Vamos novamente. Então, eu vou pegar o vetor U, que está aqui, ó. Esse é o vetor U, com as mesmas características originais dele. Eu vou pegar o vetor menos V, que é o V apontando para o outro lado, aqui o menos V. Eu vou fazer a regra do paralelogramo, para fazer a diagonal e dizer, olha, a diagonal é a soma. Então, essa diagonal aqui, ó, vai ser a soma dos dois, que é o vetor D. Pronto, fiz a subtração, transformando numa soma. Tem outra maneira? Tem outra maneira. É um macete, é outra maneira. A outra maneira é a seguinte, macete. Não preciso transformar em soma, vou fazer direto a subtração, vou manter os dois vetores com as características originais e vou desenhar os dois começando com a mesma origem. Assim, ó, vetor U assim e vetor V assim. Ó, os dois começando no mesmo lugar, mantive as características do U, mantive as características do V, tá? Então esse cara aqui é o V, não é menos V, é V mesmo, e esse outro cara aqui é o U. Eu posso fazer a subtração dos dois simplesmente fechando o triângulo. Lembra que se eu fosse fazer a soma, o que eu teria que fazer? Se eu fosse fazer a soma, eu ia fazer o seguinte, ó. Se eu fosse fazer a soma, eu ia fazer isso aqui, ia fazer essa diagonal aqui. Isso seria a soma, mas não é a soma que eu quero. Eu quero a subtração. Então, ó, vamos apagar isso aqui, porque não é a soma que eu quero. Eu estou querendo fazer a subtração. Então, vou apagando isso aqui. Beleza. E matei um pedacinho do U ali, vou devolver o pedacinho para o lugar. Ó. Pronto. Aí eu quero fazer a subtração. Se eu quero fazer a subtração, não preciso fazer paralelogramo nenhum. É só fechar o triângulo. Então eu fecho o triângulo dessa maneira. E para onde vai apontar? Para um lado ou para o outro? Ele vai apontar para cá. Ó. Você vai falar, mas por que ele vai apontar para cá? Porque a regra, o macete é feche o triângulo na ordem da conta do segundo para o primeiro. Então, se é U menos V, eu vou fechar do V para o U. Se fosse V menos U, seria do U para o V. Olha como esse método deu o mesmo resultado desse. Isso é a subtração. Beleza? E para calcular o módulo na subtração? Bem simples. É basicamente a mesma coisa que nós fizemos lá na soma. Então, se eu tiver, por exemplo, esse vetor U aqui, de novo, nós tivemos um problema. Peraí. Tivemos um probleminha aqui, deixa eu resolver. Tá dando um pequeno probleminha aqui na minha canetinha ótica, mas vai resolver. Beleza. Bom, vamos voltar lá. Então, olha, vamos dizer então que eu tenha esse vetor aqui, ó, U, ele mede A é o tamanho dele, é um número qualquer, chamei de A, tamanho dele, e eu tenho esse outro vetor V aqui, ó, e ele mede B, tá bom? E o que eu quero nesse caso é descobrir o vetor D, que é o vetor subtração, que vai ser o resultado da subtração do vetor U menos o vetor V. Então eu quero fazer o azul menos o vermelho. Como é que eu faço então esse azul menos o vermelho? Vou fazer o seguinte, ó. Desenha o azul. Onde ele começou, eu começo o próximo, que é o menos V, transformando em soma. Então esse V não apontava para a direita, ele vai agora apontar para a esquerda. Então eu estou fazendo o U somado com menos V, assim, ó. Então o vetor D, ele vai ser um vetor que começa onde começou o primeiro, termina onde terminou o segundo, pronto, esse é o vetor D. Então o módulo desse vetor D, ele vai ser igual a A menos B. Já se eu tiver os vetores paralelos, porém apontando em sentidos contrários, esse dessa maneira e esse outro dessa maneira, como é que eu faria isso? Igualzinho eu fiz o anterior. É U menos V. Então vou manter o U e vou inverter o sentido do V. Então vai ficar assim, ó. Mantenho o U como ele é originalmente e vou inverter o sentido do V. O V não aponta para a esquerda? Então inverte, aponta para a direita agora. Pronto. Então o vetor D
Ele vai começar aqui e terminar aqui, ó. Pronto, esse é o vetor D. E o módulo desse vetor D vai ser a soma dos módulos dos dois. Legal? Ah, e se eu tivesse os dois vetores perpendiculares? Se eu tiver os dois vetores perpendiculares, ó, esse medindo A e esse outro aqui, ó, medindo B, e os dois fazendo o ângulo entre si de 90 graus, lembra, a regra que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Fecha o triângulo direto, liga direto uma ponta na outra e fecha o triângulo. Olha como é fácil, ó. Liga uma ponta na outra. Eu não estou fazendo U menos V, então é do V para o U, do vermelho para o azul. Assim, ó, fecha o triângulo. Pronto, esse é o vetor D. Tá? E o último caso, se eu tiver os dois vetores fazendo um ângulo entre... Ah, tá, só para completar aqui, nesse caso é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Que ficaria o módulo do D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Você vai falar, ih, caramba, ficou igualzinho a soma, volta lá, volta lá. Eu vou voltar e vou te mostrar. Ficou igualzinho a soma. Ué, mas é a mesma coisa fazer a subtração e fazer a soma? Não é o mesmo vetor. Esse vetor aponta aqui, ó, para cima e para a direita, enquanto esse outro vetor aqui, ó, aponta para cima e para a esquerda. Então não é o mesmo vetor. Um aponta para cá, sim, e esse aponta para lá, mas os tamanhos são iguais. Até porque, quando eu tenho os dois vetores perpendiculares, fechando o paralelogramo deles aqui, ó, formam um retângulo. E as duas diagonais do retângulo têm o mesmo tamanho. Uma diagonal é a soma, a outra diagonal é a subtração. E elas têm o mesmo tamanho, então não tem problema o cálculo ser igual. Não é o mesmo vetor. A soma apontaria assim e a subtração aponta assim, mas tem o mesmo módulo, tá? E, finalmente, quando nós temos um vetor assim, que mede A, e o outro vetor assim, que mede B. Esses dois vetores fazem um ângulo entre si, mas não é um ângulo de 90 graus. Para fazer a subtração é só fechar o triângulo, nesse sentido, né, do vermelho para o azul. Esse é o vetor subtração. E como é que calcula? Lei dos cossenos novamente. Mas agora vai ter um sinalzinho diferente. Então aqui vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno θ. Porque agora é lei dos cossenos mesmo, porque eu estou fazendo a lei dos cossenos nesse triângulo e estou usando o ângulo desse triângulo. Ao passo que lá na soma, eu fazia a lei dos cossenos nesse triângulo e não estava usando esse ângulo, estava usando esse, que é o suplemento dele. Por isso que eu mudei o sinal aqui, ó. Enquanto na subtração, eu não preciso fazer isso. Eu uso a lei dos cossenos na sua forma original. Beleza? Bom, pessoal, vamos seguir. Eu vou falar agora da operação mais fácil que tem. É a multiplicação por um escalar. Essa é muito fácil. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor, que é esse, que é o vetor U, e eu quero fazer o vetor 2U. O que seria o vetor 2U? O vetor 2U é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido do U, só que tem o dobro do módulo. Então esse vetor aqui, ó, seria o vetor 2U. Pronto. Mesma direção, mesmo sentido, o dobro do módulo 2U. Aí se eu tiver um outro vetor que seja, sei lá, pode ser assim, ó, que é o vetor V, e eu quero fazer o vetor menos 2V. Olha, se eu multiplico por negativo, eu mudo o sentido. Então, se o vetor V aponta para a esquerda, o menos 2V vai apontar para a direita. Então, ele vai dobrar o tamanho e vai apontar no sentido contrário. Pronto, esse é o vetor menos 2V. Aí, se eu quiser dividir, por exemplo, eu tenho aqui um vetor F, que é esse aqui, ó, o vetor F, e eu quero fazer o vetor F sobre 2. O que eu faço? É só dividir o tamanho por 2, mantém a direção, mantém o sentido, divide por 2. Pronto. Essa é a multiplicação por um escalar. Simples, né? E por fim, eu vou falar da decomposição. O que é a decomposição? A decomposição é você pegar um vetor que está inclinado e descobrir as duas componentes ortogonais para esse vetor. O que são componentes ortogonais? São componentes perpendiculares entre si. Então eu vou decompor o vetor, eu vou descobrir quais são as duas componentes ortogonais que somadas dão origem a esse vetor. Então eu vou pegar esse vetor que é inclinado e eu vou descobrir uma componente dele sobre o eixo y e uma componente dele sobre o eixo x. Dessa maneira, ó, esse é o eixo y, esse é o eixo x, esse é o vetor V. Então eu vou
projetar esse vetor em cima do eixo x e vou descobrir aqui uma componente horizontal dele, que é o vetor Vx, e eu vou projetar esse cara sobre o eixo y e vou descobrir aqui uma componente ortogonal dele, que é o vetor Vy. Então eu sei qual é o tamanho desse vetor, eu sei qual é o ângulo que esse vetor faz aqui, e sabendo qual o tamanho desse cara e qual é esse ângulo, eu descubro qual o tamanho desse e qual o tamanho desse. Percebam que isso é operação inversa a essa operação de soma que nós fizemos aqui atrás, ó, essa. Aqui eu tinha esse, eu tinha um vertical, um horizontal, e eu descobria qual era a soma dos dois, que é esse vetor inclinado. Agora, na decomposição, eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu tenho o vetor soma e eu quero descobrir quais são os fatores que deram origem a ele. Quais são os vetores ortogonais que dão origem a esse vetor soma? Sabendo o tamanho desse cara e sabendo a inclinação, eu descubro o tamanho desse e o tamanho desse. Como que a gente descobre esses tamanhos? É simples, olha. Dá uma olhada nesse triângulo que está aqui. Esse cateto vale Vx, esse cateto é o módulo, então esse cateto é o módulo do Vx, esse cateto é o módulo do Vy, o tamanho do Vy, e a hipotenusa é o módulo do V. Aí vamos lembrar um pouquinho de trigonometria? Se eu tiver, por exemplo, o seno do ângulo θ, o que é seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então seria módulo de Vy sobre módulo de V. Cateto oposto sobre hipotenusa. Se você multiplicar cruzado essa relação, você vai descobrir que o módulo do Vy, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, ó, vai ser igual ao módulo do V, que é o tamanho do vetor que eu estou decompondo, vezes o seno do ângulo θ. Agora vamos pensar em cosseno. O que é o cosseno do ângulo θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é o módulo do Vx sobre o módulo de V. E se você multiplicar cruzado, vai descobrir que o módulo do Vx vai ser igual ao módulo do V vezes o cosseno do ângulo θ. Você vai falar, então quer dizer que o y é sempre seno, o x é sempre cosseno? Não, por favor, não. Não é isso. Depende do ângulo que foi dado. O macete bom para você saber, que eu acho que vai te ajudar bastante, é você saber o seguinte, ó, macete. O macete é o seguinte, aquela componente que estiver colada no ângulo, ó, colada, se ela está colada no ângulo, ela vai levar o cosseno. E aquela componente que estiver separada do ângulo, ó, separada, ela vai levar o seno. Como assim colada e separada? Olha o ângulo aqui. Ele está encostado no Vx. Vx está colado. Então, Vx levou o cosseno. Olha o Vy aqui. Ele está separado do ângulo θ. Então, ele levou seno. Essa regra vale sempre. Vou te dar um exemplo para você entender e para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vamos imaginar o seguinte. Vamos botar aqui uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui um eixo cartesiano que seja assim. Aqui é o eixo y. A gente vai fazer aqui o eixo x, beleza? E eu vou botar um vetor que seja aqui assim, esse vetor, vamos dizer que esse cara meça 10, e vamos dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 37 graus. Pronto. Eu quero descobrir as componentes ortogonais desse vetor. Esse é o vetor V, ele tem módulo 10, o tamanho 10, faz um ângulo de 37 com a vertical. Você vai precisar saber as relações trigonométricas do 37. Com o tempo você vai decorar isso, tá? Nem precisa ver nas provas, mas você vai acabar decorando. Mas eu vou te dizer, o seno de 37 vale 0,6 e o cosseno de 37 vale 0,8. Depois você vai decorar isso tranquilamente. Beleza. Vamos lá. Eu quero decompor esse vetor. O que eu vou fazer? Projeto o vetor no eixo x, está aqui a componente, ó, Vx, e projeta o vetor no eixo y, está aqui a componente, ó, Vy. Então já sei que o Vx aponta para a direita, o Vy aponta para baixo, e eu quero saber qual o tamanho módulo do Vx, qual o tamanho módulo do Vy. Como é que faz? Ó, módulo do vetor Vx, módulo dessa componente aqui, o tamanho dele vai ser
10, que é o tamanho do V, vezes quem? Olha o ângulo, olha o Vx. Ele não está colado no ângulo, ele está separado do ângulo. Então ele leva seno. Então 10 seno de 37. Como o seno de 37 vale 0,6, ficou 10 vezes 0,6, que vai dar 6. Agora vamos para o módulo do VY. Ó, VY está aqui. Eu quero saber o tamanho desse vetor, o módulo dele. O que eu faço? 10, que é o tamanho do vetor que eu estou decompondo, e o VY está colado no 37, então leva cosseno. 10 cosseno de 37. O cosseno de 37 é 0,8. Então 10 vezes 0,8, que vai dar 8. Então, se eu pego esse vetor 10 e decomponho, eu descubro um vetor horizontal valendo 6, apontando para a direita, e um vetor vertical valendo 8, apontando para baixo. Isso é a decomposição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente segue aí nas próximas aulas, tá bom? Forte abraço para todo mundo.